Bom dia a todos, vamos para mais um estudo e para mais uma reflexão da Bíblia. Aqui a parte de domingo eu já tinha gravado esse vídeo, mas aí eu fui apertar um botão e eu apertei errado. Eu não sei se você sabia, parece até um descuido, né? Que quando a gente faz aí uma bobeira e apaga o vídeo, mas deixa eu falar uma coisa para você. É uma luta, é uma guerra espiritual, não querendo que você saiba da verdade. Verdadeiras batalhas eu tenho certeza que estão travando agora nesse momento aqui ao meu redor e ao seu redor, para você não ter conhecimento do grande conflito, para você não ter o conhecimento bíblico, o que a palavra de Deus quer revelar para você. Vamos lá, perseguidos, mas triunfantes. O texto para leitura é Daniel capítulo 7, versículo 23 e 25, e o Apocalipse capítulo 12, do versículo 6 ao 14. Mas eu vou fazer um resumo para a gente não se estender. Em Apocalipse 12, versículo 6, está falando aqui da mulher que foi preservada. Fala que aqui a mulher foi preservada no deserto por um período de 1260 dias. Quando fala mulher aqui na Bíblia, em Apocalipse, está se referindo à igreja. Mulher em profecia é a igreja. Então, esses 1260 dias é 1260 anos em profecias. Temos base bíblica para isso lá em Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Anote, confira, e depois Números capítulo 14, versículo 34, e muitos outros estudiosos da palavra de Deus, teólogos, eles entendem que quando se trata em profecia, um dia é um ano. Vamos lá? Então, como eu já tinha até gravado o vídeo, bom que eu já estou aqui na mente com as palavras que eu quero dizer para você. Então, a história desses 1260 anos, desse período escuro, onde a mulher foi perseguida, Deus ele sempre teve um remanescente. Deus sempre cuidou da sua palavra. Deus sempre teve um povo. Então, esse período começou no ano 538 antes de Cristo. Esse período escuro, depois de Cristo. Esse período escuro começou em 538 e foi terminar em 1798. Então foi todo esse período de escuridão, de trevas espirituais, de apostasia. A palavra foi jogada por terra, como disse aqui em Daniel, ela foi pisada, mudaram os tempos, mudaram as leis. Por que mudar os tempos, Ricardo? Vou dar um exemplo para você. Hoje o nosso calendário é o calendário gregoriano. E quando dá meia-noite é outro dia. E no calendário bíblico, no calendário de Deus, não é assim. Gênesis capítulo 1, você vai ver versículo 1, versículo 2. E fez Deus o sol e fez as estrelas, e houve tarde e manhã, e houve tarde e manhã no segundo dia, houve tarde e manhã no terceiro dia. Então o dia se começa na parte escura, no findar da tarde, e é até o outro findar da tarde. Então houve tarde e manhã, de um pôr do sol ao outro pôr do sol é um dia. Então o dia bíblico é esse. Começa no período da noite e termina só no outro dia no anoitecer. Tá bom? Então Deus sempre preservou a sua palavra. Esses 1260 anos, só que em 1798, Deus ele prometeu que a igreja a mulher ia sair do deserto. A mulher tinha que aparecer, a igreja de Cristo. Como Deus preservou sempre a sua palavra, olha o que aconteceu. Tem um verso aqui na Bíblia, eu acho que a gente vai ver na próxima lição,
né, que fala que a luz do justo, a luz ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Depois eu vou pegar essa passagem aqui que eu não me lembro de cabeça. Deus, ele foi se revelando de pouco a pouco. Pensa, foram 1260 anos de apostasia, de perseguição, só de coisa ruim. Então, quando acabou esse período dessa profecia de 1260 anos, surge na história Martinho Lutero. Ele pegou, na masmorra, ele achou uma Bíblia acorrentada e ele começou a estudar a Bíblia. E ele viu que a salvação não era por pagamento, por indulgências, era pela graça de Cristo. Lembra quando ele pregou as 95 teses em Wittenberg ali? Então foi nesse período. Esse período de trevas espirituais continuou até 1798, quando o general francês Berthier levou o Papa de Roma. Incontáveis cristãos foram martirizados durante esse longo período, porque obedeciam à palavra de Deus. Mesmo na morte triunfaram. Em Cristo estavam livres da culpa e do domínio do pecado, vencendo pelo sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo sobre Satanás na cruz foi a vitória deles. Embora morressem, a sua morte seria apenas um descanso até a volta de Cristo. Então foi daí desse período de 1798, quando começou a surgir pequenos raios de luz. Porque imagine você quando acorda, vou dar um exemplo, tá? Você quando acorda, você tá no escuro. Sabe quando você liga a luz do quarto, do banheiro, não dá um negócio no olho? Você tem que primeiro acordar, você tem que primeiro olhar devagar, 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 até você ter a plena visão. Imagine 1260 anos de escuridão da palavra de Deus. A reforma, Deus, ele conduziu a reforma devagar, lançando raios de luzes, e Deus sempre preservou o seu povo. Deus sempre preservou um remanescente. Só que, como eu citei Martinho Lutero, eles não tinham pleno conhecimento total da Bíblia. Foram raios de luz que foram lançados até chegar no período da nossa igreja. Vamos lá. Lembra das ramificações que eu falei para você? De Lutero saiu a igreja luterana. A igreja batista saiu de Roger Williams, uma coisa assim, igreja batista. Também tinha, depois saiu a igreja batista do sétimo dia. Então foram saindo ramificações, raios de luz. Por que igreja batista? Porque eles conheceram na Bíblia que não batizava a criança por imersão. Era só pessoas adultas, né, depois de passar por um estudo da palavra. E o batismo é por imersão, não por aspersão. Afunda a pessoa na água, imersão, e levanta. Por isso igreja batista, né? E assim foi saindo as ramificações da igreja, até depois Guilherme Miller, um grande reformador, e aí depois foi que surgiu aí a nossa igreja, depois do desapontamento, do grande desapontamento millerita. Vamos orar? Amanhã a gente continua mais. Vamos lá? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado porque o Senhor está nos trazendo a luz e o conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.